Boa noite, são 22 horas, hoje dia 25, sexta-feira, 21h59, na verdade estou tentando compensar o atraso de ontem. Hoje, sexta-feira, dia 25 de julho, e cá estamos nós agora 22 horas em ponto. Cá estamos nós para o nosso propósito de 40 dias. 40 dias, deixa eu tirar esse barulho que eu não sei se ele aparece para vocês. Mas 40 dias de oração pelo nosso amado Brasil, pelas nossas famílias, pela saúde, pela economia, pela educação. Estamos firmes e fortes. Hoje já é o quarto dia, gente, já não sei, mas estamos firmes e fortes e vamos chegar aos 40 dias de oração. Cada dia a gente compartilha uma palavra e ora junto, em questão aqui de meia horinha, a gente já fez isso e aí ficamos com o compromisso, a tarefa de durante os próximos dias irmos falando para nós mesmos a respeito da promessa, a respeito daquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus falou no nosso coração. E nós não estamos falando sobre aquilo que nós vemos, mas nós estamos falando a respeito da promessa. Amém? Eu acho que isso é o que tem que estar no nosso coração. E hoje eu me peguei me policiando e colocando um guarda na minha boca, como diz a palavra de Deus, para não repetir essas palavras que muitas vezes a gente costuma repetir. Desde da simples palavra, eu tô ficando louca, tá ruim, tá isso, não sei o que, coisas que às vezes é hábito da gente no dia a dia e que nós vamos começar a policiar. Vai falando aí de onde vocês são, de onde vocês estão. Eu vou acenando aqui para vocês. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live dos 40 dias de oração. Nós estamos profetizando sobre o caos, estamos governando na presença de Deus, governando na presença daquele que é o nosso instrutor, aquele que nos prepara para o dia de amanhã. E assim nós temos feito e crido. Hoje nós vamos para o Salmo 16. Quem tem a Bíblia pode abrir a Bíblia Sagrada. Olha aí, tem a Andréia Baia do Cerro Baltazar. Será que eu conheço o Cerro Baltazar? Alguém aqui conhece o Cerro Baltazar além de mim e da Andréia que estão aqui, que está aqui? Mais alguém conhece o Cerro Baltazar? Pode dizer que vocês nem sabem onde que fica, né? Cerro Baltazar fica em São Pedro do Sul, a nossa terra natal, gente. E hoje eu fiquei tão feliz que hoje estavam entregando umas semeadeiras lá no interior da minha cidade e que eu consegui viabilizar através do nosso trabalho no mandato, com a indicação dos recursos para o município, a prefeita na época licitou, comprou, enfim, e estavam entregando. Muito feliz, né? A comunidade toda celebrando, que são pessoas que não têm condições de ter máquina, mas que plantam e que é o trabalho, o sustento delas, né? E nós também, né? Porque eles plantam para enfim, para vender alimento. E estava muito feliz, porque é um sonho realizado, né, gente? E é difícil conseguir, então, quando acontece, a gente fica extremamente feliz e agradecido. Vamos para nossa leitura. Boa noite, querida Loreci. Estamos todas as noites aqui, 22 horas, orando pelo nosso país, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, orando pela economia, pela saúde, pela educação, pela cultura. Estamos nos colocando na brecha e falando. O propósito maior é falar as promessas, não falar o que estamos vendo, não falar palavras negativas em momento algum. Selminha diz que não conhece Cerro Baltazar. A Cida de São Joaquim, quem mais que tá por aí? Vamos falando de onde vocês são ou de onde vocês
Estão? Escreve aí para mim. Que Deus abençoe. Cleusa, querida. A gente tem que marcar o nosso café, né, Cleusa? Então, a gente tá em dívida com esse café aí. Vamos pensar para a semana que vem. Vou te chamar. A Cida tá por aqui também. Bem-vindos. Estamos nessa concordância, isso aí. A morte e a vida estão no poder das palavras. E a gente está retirando essas palavras que muitas vezes a gente vai lançando no mundo espiritual, vai fazendo alianças com essas palavras, ao invés de fazer aliança com a promessa, né? Ao invés de fazer aliança com o que Deus nos prometeu e proferir essas promessas e declarar e profetizar essas promessas, a gente acaba fazendo aliança com essas palavras negativas que vão contra o que a gente espera. Nós falamos sobre alinhar transformar atmosferas, transformar ambientes, tá? Nós falamos sobre alinhar expectativas. Ontem foi muito boa a live. Se vocês não viram, vocês podem ir lá no feed que eu deixei salva e aí vocês conseguem assistir. Que foi muito, muito interessante o que Deus foi nos dando aqui conforme nós fazíamos estudo e nos abençoou demais. Alinhamento de expectativas, e isso para todas as áreas da tua vida. Talvez tu seja uma empreendedora, um empreendedor e tá se sentindo estagnado na vida, parece que os negócios não fluem, não vão. Dá uma paradinha e dá uma olhada lá sobre o que nós estudamos ontem, sobre alinhamento de expectativas e realinhamento. Às vezes a gente tem que parar e realinhar, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo. Cristo é Senhor sobre todas as situações. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos começar lendo Salmo 16, tá? Que fala assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Quando que Deus consegue nos alcançar, vamos dizer assim, quando a gente confia nele, né? É igual, vamos dar um exemplo aqui, é igual aquela brincadeira antiga, né, que o pai colocava a gente em cima de uma coisa e dizia, vem, se joga, e a gente ficava naquela, ai meu Deus, joga ou não joga? E quando se jogava, o pai pegava, era aquela festa e girava, né, e brincava, enfim, é mais ou menos sobre isso, a gente experimenta essa experiência quando a gente confia, né? Quando a gente consegue ali se entregar, se jogar e confiar. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Mantém-me seguro, diz uma outra versão, né? Mantém-me seguro, ó Deus poderoso. Corro para ti, meu lugar seguro. Vamos seguindo aqui. Vivemos em uma era de excessos. Garantias, planos de proteção, muros, seguros, blindagens emocionais e cercas de isolamento, ou seja, proteção por todo lado, ou pelo menos aquela sensação de proteção, né? Todo mundo aí tem seu alarme em casa, sua cerca elétrica, suas câmeras de vigilância. De alguma forma a gente tenta se proteger, concordam comigo? Só que mesmo com tantos escudos humanos, a gente ainda se sente vulnerável. Pararam para perceber? A gente ainda se sente de alguma forma exposto. E existem pessoas que elas vivem com o medo, embora estejam cercados de muitas proteções. Aquela pessoa que vive com o medo do futuro, mesmo ela sabendo que ela tem uma estabilidade financeira, por exemplo, mas mesmo com toda aquela estabilidade financeira que ela trabalhou para construir, ela tem medos a respeito do seu futuro. E a gente vive nesse momento, a gente vive no momento da era dos excessos, né? Como a leitura nos diz aqui. Entretanto, mesmo diante de tantos escudos humanos, continuamos frágeis, inquietos e vulneráveis. Davi, em seu grito mais honesto, revela-nos o único lugar seguro.
Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ou seja, qual que é o nosso único lugar seguro? Qual que é de verdade a única proteção, a única fortaleza? É na presença do nosso Deus. O esconderijo de Davi, ele não era um esconderijo físico. Por isso que as pessoas se sentem tão vulneráveis, tão frágeis e tão inseguras nesse mundo, porque tentamos construir para nós proteções físicas e não entendemos que, na verdade, o que nós precisamos é dessa proteção, mas a proteção também e principalmente a proteção espiritual. Veja que profundo isso e que importante a gente ter essa compreensão. A sua fortaleza não era uma fortaleza de pedra, mas de presença. Davi estava protegido, estava guardado porque confiava em Deus e era na presença dele que ele se protegia. A confiança verdadeira exige entrega. Não existe fé sem risco. Quando digo que confio em Deus, estou dizendo que abandono o controle, renuncio ao plano B e me lanço sem reservas. Tu és meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Essa declaração é um ato de rendição, um rompimento com o orgulho da autossuficiência. Olha que poderoso, gente. Quando nós rompemos, quando nós nos rendemos e rompemos com esse orgulho da autossuficiência, é quando nós conseguimos declarar e dizer: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro lugar além de ti, não tenho outro esconderijo além de ti. Essa palavra vem muito direto a nós aprender, lidar com todo o medo. Tenho corrido há um ano só confiar no Pai. Exatamente, a gente precisa estar escondido na presença de Deus. É ali que nós temos a proteção. E que bonito esse versículo. Tu és o meu Senhor e não tenho outro bem além de ti. Posso ter muitas coisas físicas, mas mesmo assim me sentir exposto e vulnerável. Agora, quando nós entendemos que o bem principal, que o lugar que nós precisamos estar protegidos é nessa fortaleza, é quando rompemos, quando abrimos mão desse orgulho da autossuficiência, de achar que nós somos alguma coisa, e se a gente fizer, e se a gente acontecer, e pá, né? Não tem essa coisa? Pois quando a gente abre mão disso tudo, e a gente reconhece e diz: Senhor, não tenho outro bem além de ti. Só estou seguro quando estou guardado no Senhor. É sobre isso. Vai entrando aí, vai dizendo a cidade de onde você está, que depois a gente vai, depois eu dou uma olhada aqui. O pastor Alexandre Munhoz também está compartilhando aqui com a gente alguns comentários, algumas palavras. Que Deus te abençoe. Felipe entrou, quem mais aqui? Vamos deixando, Andréia, vai deixando o nome da tua cidade, assim a gente vai colocando também a tua cidade em oração. Nós nos tornamos o que adoramos. O salmista rejeita as libações aos ídolos e as ofertas a outros deuses. Ele sabe que confiar é consagrar. E consagrar é priorizar. Nossos investimentos, nosso tempo, nossos relacionamentos, tudo revela quem ocupa o trono do nosso coração. A quem entregamos as nossas dores? A quem confiamos o nosso futuro? Olha só que coisa profunda. Nós nos tornamos o que adoramos. Consagrar é priorizar. A gente tem que parar sempre e analisar o seguinte: o que nós temos é feito com o nosso tempo, o que nós temos priorizado na nossa vida. O que nós priorizamos é o que nós adoramos, é aquilo que nós nos consagramos. Então, se eu priorizo na minha vida
a comunhão com Deus, a comunhão com a palavra de Deus, eu estou me consagrando, eu estou adorando e me consagrando aquilo. Agora, quantas vezes nós investimos tempo, dinheiro, energia, vida em coisas que não nos levam para esse lugar de proteção, mas que na verdade ocupam um lugar dentro de nós, ocupam um trono dentro do nosso coração e nos separam desse local, desse lugar da presença, desse lugar de proteção em Deus. Andréia de Cachoeirinha, Deus abençoe a nossa amada Cachoeirinha. Vamos ler de novo? Nós nos tornamos o que adoramos. Eu adoro isso, eu adoro ficar em casa, eu adoro ficar nas redes sociais, ninguém fala isso, né? Mas no fundo, eu adoro tal coisa. Pois nós nos tornamos o que nós adoramos. O salmista, ele rejeita as libações aos ídolos e as ofertas a outros deuses. Ele sabe que confiar é consagrar. Se eu confio naquilo, eu estou consagrando aquilo, eu estou tornando sagrado dentro de mim aquilo que eu confio, que eu deposito a minha fé, a minha esperança. A pergunta que a gente tem que fazer, no que você tem depositado a sua fé, a sua esperança? E a mesma coisa nós. O que na nossa vida, o que eu aqui na minha casa, na minha família, tenho consagrado ao Senhor, no que eu tenho confiado. Deu uma travadinha aí porque deu meu limite de Instagram hoje. Então vamos lá. Ele sabe que confiar é consagrar e consagrar é priorizar. Nossos investimentos, nosso tempo, nossos relacionamentos, tudo revela quem ocupa o trono do nosso coração. A quem entregamos as nossas dores, a quem confiamos o nosso futuro. A alma humana foi feita para repousar em Deus. Por isso, qualquer tentativa de descanso fora dele acaba em quê? Acaba em frustração. As linhas da vida só se alinham quando a sorte está em suas mãos. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Não é a astrologia, não é a estatística, não são as estratégias humanas que definem o destino. É Ele quem sustenta todas as coisas. E nós temos falado sobre isso. Giselma, de Águas Claras, Viamão. Sabe que aqui em Brasília também tem uma cidade que eles chamam de cidade satélite, né? Como se fossem bairros de Brasília, chamada Águas Claras. E eu sempre lembro de Águas Claras aí de Viamão. O que nos sustenta? O Senhor é a minha porção, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustenta a minha sorte. Não podemos nos apoiar em estatísticas, em notícias. A gente vem falando sobre isso essa semana, né? Quantas vezes a gente está se apoiando sobre aquilo que a imprensa, que o noticiário vem nos falando, sobre o vídeo que aparece aqui na rede social, e isso vai nos perturbando, isso vai nos causando uma ansiedade, vai nos adoecendo, na verdade, porque nós acabamos consumindo esse tipo de informação e esquecemos que a nossa fé, a nossa proteção, o que nos sustenta, não são essas coisas desse mundo. É sobre aquele versículo que diz: nós não confiamos em carros e em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. E é esse Deus que nos sustenta. Amém? A beleza da confiança em Deus é que ela redefine a nossa ótica. É sobre isso. Quando a gente tem o nosso olhar redirecionado para a confiança em Deus, a gente enxerga as coisas de uma forma diferente. As nossas percepções, elas são de uma forma diferente. Os limites, a beleza da confiança em Deus é que ela redefine a nossa ótica. Os limites se tornam delícias.
as fronteiras viram jardins. Quando ele é a herança, tudo se torna abundância. As linhas caem em seus lugares deliciosos. Sim, coube-me uma famosa herança. O que parecia um deserto agora floresce. E enquanto dormimos, ele trabalha. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até o meu coração me ensina de noite. A sabedoria do alto não se limita ao dia. Isso aqui é muito profundo. Os sussurros noturnos do Espírito Santo tocam as camadas mais profundas da alma e revelam os caminhos da vida. Entenda bem, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Às vezes a gente pode levar para o sentido literal da noite, que mesmo enquanto a gente dorme, o Senhor trabalha, Ele nos ensina, e quantas vezes, né? Talvez já tenha acontecido contigo, quantas vezes dormindo a gente é ministrado a respeito de alguma coisa, seja num sonho ou, enfim, dormindo mesmo, você entra num nível de consciência, às vezes, lembra de alguma coisa que precisa fazer no outro dia, né? E isso acontece muito comigo. Sonhou a noite toda, pela manhã, quando você acorda, você tem o discernimento daquele sonho, né? O que Deus te deu sonhando, e também nós podemos levar para o seguinte lado. A nossa vida nem sempre são dias ensolarados e floridos. Às vezes a gente está em tempos de noites difíceis e densas, de escuridão difíceis e densas, de um deserto muito escuro, de processos muito difíceis. Mas a Bíblia fala que o Senhor aconselha o nosso coração e ensina de noite. Nesses momentos difíceis, nós também estamos sendo amparados e ensinados por Ele. Então, o nosso coração precisa confiar que, independente do tempo, se de dia ou de noite, o Senhor estará nos cuidando, nos protegendo e nos aconselhando. A sabedoria do alto não se limita ao dia. Os sussurros noturnos do Espírito tocam as camadas mais profundas da nossa alma e revelam os caminhos da vida. O Senhor diante de mim é a certeza da estabilidade. A consciência da sua presença me impede de vacilar. O que é o meu caminho firme, o meu passo firme? Como que eu vou confiar e como que eu vou ter certeza? A minha certeza é o Senhor adiante de mim, é o Senhor comigo. Essa é a minha certeza, essa é a minha confiança. Essa presença, ela é real em nossas vidas, perceptível em nossas vidas e nos dá essa segurança para andarmos e caminharmos. A leitura continua dizendo assim: o Senhor diante de mim é a certeza da estabilidade. A consciência da sua presença me impede de vacilar. Ou seja, nós temos que ter consciência da presença, da direção, da presença de Deus em que nós caminhamos. Não é apenas teologia, é vivência. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Não vacilarei. Veja bem, não é só uma teologia, não é só uma tese, não é só um pensamento, mas, na verdade, nós estamos falando sobre uma atmosfera, nós estamos falando sobre uma presença real. Não é sobre uma possibilidade. Ele está, a Bíblia diz, à direita. Ele está à mão direita. Então, é presença, é segurança, é estabilidade, né? Sentir essa paz inexplicável durante um momento, por exemplo, de tribulação, um momento de enfermidade, uma situação adversa, mas tu sabe, tu tem a estabilidade necessária, que tu sabe que tu tá passando por aquele momento, mas que o Senhor está
a mão direita e ele não vai te deixar vacilar. Então é sobre ter consciência dessa presença real, tá? A presença dele não é um conceito, é atmosfera, é realidade tangível. A confiança transforma não apenas o espírito, mas também o corpo. O versículo diz: está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará seguro. Que profundo isso, viu? Não é só uma coisa espiritual, mas também o corpo sente quando você atinge esse nível de confiança, esse lugar de segurança, esse lugar de estabilidade. Olha que coisa importante e preciosa isso aqui para nossa vida, tá? Começa na gente, como eu tenho falado nas lives anteriores, começa a partir de mim, começa a partir de ti, e nós vamos levando essa mensagem, essa palavra, para que mais pessoas, para que o nosso país seja tomado por esse ambiente de presença. É isso que nós precisamos trazer sobre a nossa nação, trazer para dentro da nossa casa primeiro, trazer para o nosso ambiente de trabalho, para nossa empresa, trazer para o nosso país esse ambiente de confiança que não é gerado nas coisas físicas, como nós começamos falando lá no início. Ele é gerado no ambiente de confiança. Ele é gerado na presença de Deus, essa atmosfera real, que não é um pensamento, uma filosofia, mas é um lugar aonde nós habitamos. A confiança transforma não apenas o espírito, mas também o corpo. Essa confiança, esse espírito de confiança, essa certeza de confiança, essa estabilidade de confiança, de estar guardado em Deus, não muda só a questão espiritual, como começa também a mudar o corpo, ou seja, ele vai para a parte física também. Quando ele é Senhor, a alma descansa e o corpo responde. Não somos apenas espíritos, não somos apenas espíritos, somos inteiros. E ele quer nos restaurar por completo. Então, talvez você esteja com o corpo enfermo, doente, ou na sua casa tem alguém. Vá para esse lugar de confiança em Deus. Caminhe para esse lugar da presença tangível, perceptível, real, que é a presença de Deus. Coloque-se nesse lugar. Leia o Salmo 16, que é o que a gente está lendo hoje, tá? O Salmo 16, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio, que nós estamos estudando sobre o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, né? E a Miguelina está dizendo aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a nossa esperança de que estamos no caminho certo, exatamente. É sobre trazer essa presença para nossa vida, ou estarmos nessa presença, nesse lugar de confiança. Onde que eu parei agora? Não somos apenas espírito, somos inteiros e ele quer nos restaurar por inteiro, por completo. Então Deus, ele quer restaurar o teu corpo, a tua saúde. Talvez você diga, eu estou com uma doença muito grave. Deus, ele pode restaurar tanto o teu espírito quanto o teu físico. Vá para esse lugar da presença, se posicione nesse lugar de proteção, de confiança, de estabilidade e descansa. Deus trabalha enquanto nós descansamos. Nós lemos sobre isso. Deus trabalha enquanto nós descansamos. Ele nos sustenta, ele nos instrui. E assim a gente vai crendo e assim a gente vai permanecendo. Por fim, ele é a vida que nos guia além da morte. Pois não deixarás a minha alma no inferno, mas permitirás que o teu santo veja, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Ele é eterno, nele não há fim.
E é por isso que a vereda da vida só faz sentido quando seguimos os seus passos. Deus nos chama para uma vida de plenitude. Far-me-ás ver a vereda da vida. A tua presença, na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Essa não é apenas uma promessa futura, é uma realidade acessível agora para os que submetem ao seu senhorio. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. Veja o seguinte, não fala assim, vai haver abundância de alegria. Não, na presença dele há abundância de alegrias. Eu gosto sempre de ressaltar que fala alegrias no plural, ou seja, tudo aquilo que te traz alegria, que te traz contentamento, satisfação, que te faz pleno, que te faz realizado, está na presença do Senhor. Nesse caminho, neste lugar. E a Bíblia fala, a tua mão direita há delícias perpetuamente. O Senhor sempre está entregando coisas boas para nós quando nós estamos nesse caminho, quando nós estamos nessa presença. Essa não é apenas uma promessa futura, mas é uma realidade acessível agora para os que se submetem ao seu senhorio. Então, nós temos que entender o seguinte: vamos nos submeter ao senhorio de Deus, vamos confiar que Cristo nos proteger, Cristo está nos guardando, nos protegendo. Debaixo desse senhorio há essa abundância de alegrias, essa abundância de delícias, essa abundância de proteção, de segurança, tudo que nós vemos falando, que nós queremos trazer à realidade, trazer a promessa para o Brasil, também passa por esse lugar de confiança que nós precisamos estar. Mas aí talvez você está olhando com os olhos carnais e físicos e olhando e dizendo, mas não tem mais jeito, não tem mais solução, do jeito que tá, entrega, chama um meteoro, acaba com tudo, para que eu quero descer, né? Tem gente que gosta dessas frases aí, e nós esquecemos que, na verdade, nós somos aqueles que devemos portar e declarar e profetizar a promessa, e não essas palavras de desânimo, de destruição, de entrega, de entregar os pontos, né? Como a gente se fala, entreguei, não vou mais orar, não vou mais lutar, não vou mais me gastar com isso. Na verdade, somos nós os responsáveis por trazer essa atmosfera, por trazer essa presença de Deus de volta para o nosso país, de volta para a nossa casa, de volta para o nosso interior. Vamos lá, você foi feito para viver sob o domínio de Cristo. Não há liberdade fora da submissão do Rei. O senhorio de Cristo nos aprisiona e liberta. Ele nos oprime e nos exalta. Ele nos consola e nos transforma. Hoje, o senhorio de Cristo nos aprisiona e nos liberta. Ele nos traz para perto e nos traz liberdade. Ele nos oprime muitas vezes para trabalhar em nós, mas ele também nos exalta quando estamos restaurados. Ele nos controla e também nos transforma. Hoje, o chamado é claro. Renda-se, confie, entregue-se e viva. Repete comigo isso? Renda-se, confie, entregue-se e viva. Eu vou me render, eu vou confiar, eu vou me entregar e eu vou viver, vou desfrutar. Amém? Vamos profetizar uma palavra? Eu profetizo, vai repetindo aí do teu jeito, conforme tu vai entendendo e vai falando. Eu profetizo que
toda a ansiedade que me consumia está sendo quebrada agora pela consciência do senhorio de Cristo sobre a minha vida. Eu profetizo que toda a ansiedade que me consumia está sendo quebrada agora pela consciência, pelo entendimento do senhorio de Cristo sobre a minha vida. Eu declaro que serei estabelecido em segurança, guiado com sabedoria e cercado do favor como um escudo. Fale isso novamente. Eu declaro que serei estabelecido em segurança, guiado em sabedoria e cercado de favor como um escudo. A minha sorte está nas mãos de Deus e é Ele quem fará cair as divisas em lugares amenos. A minha sorte está nas mãos de Deus e é Ele quem fará cair as divisas em lugares amenos. Eu viverei a plenitude de alegria, pois não serei abalado. Eu viverei a plenitude de alegria, pois não serei abalado. A presença do Eterno será o meu abrigo e a minha herança. A presença do Eterno será o meu abrigo e a minha herança. Então, depois que nós falamos, depois que a gente entendeu, depois que a gente falou, depois que a gente declarou, nós vamos então fazer a nossa oração nesse momento. E vai ficar um exercício de prática, tá? Hoje, escolha uma área em que você vem tentando manter o controle, seja nas finanças, nos relacionamentos, seja nas decisões futuras, e entregue-a radicalmente ao Senhor. Escreva uma oração declarando a sua total confiança em Deus nessa área específica. Depois compartilhe com alguém de confiança sobre essa entrega e peça que ore com você, como sinal de que você se recusa a caminhar sozinho nessa jornada. Então vamos escolher uma área aonde hoje tu tenta manter o controle, aonde hoje, vamos dizer assim, tu age na tua própria sabedoria, no teu próprio conhecimento, controla aquela área e acha que tá indo bem assim, tu vai escolher uma dessas áreas, seja finanças, relacionamentos ou até decisões futuras, e aí entra o que a gente estudou ontem sobre realinhar as expectativas. E entregue radicalmente ao Senhor. Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos. A partir desse momento, tá contigo. Eu renuncio esse controle que eu tenho sobre essas pessoas, eu renuncio esse controle que eu tenho que ter sobre as circunstâncias, sobre o que está acontecendo, essa necessidade de saber tudo. Eu renuncio essa preocupação exagerada, né, de controlar todas as situações, às vezes em relação ao filho, em relação ao marido, em relação à esposa. Abra mão desse controle, coloque na mão de Deus, que Deus está cuidando de tudo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, essa palavra do Salmo 16, que nós meditaremos mais sobre ela, é uma palavra que faz o nosso coração entender o seu lugar de descanso. E é nesse lugar de descanso que nós queremos nos colocar. É nesse lugar de proteção, é nesse lugar de cuidado, é nesse ambiente, Senhor, de carinho, de amor, de aconchego, de proteção. É nesse lugar que nós queremos estar. A nossa oração é: descansa o nosso coração, Pai. Acalma aquilo que está como uma tempestade hoje dentro dessa pessoa, seja no coração, seja na mente, nas emoções, que ela possa, Senhor Jesus, ser conduzida pelo Teu Espírito Santo para esse lugar de descanso. Pai, e que ali essa pessoa possa
encontrar a confiança que ela busca, a presença que ela tanto quer, a estabilidade, a segurança verdadeira, esse ambiente de proteção. Pai, nós oramos e pedimos que a nossa confiança em Ti realinha, redefina, Senhor, a nossa ótica, a nossa forma de ver as coisas, a nossa visão sobre o futuro, sobre o dia de amanhã. Assim nós oramos, entregando tudo nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você desse lado diz amém, porque assim a gente concorda juntos nessa oração. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma cidade aqui que eu não citei. Eu acho que agora eu falei todo mundo, né? Que Deus abençoe vocês, então. E nos vemos amanhã às 22 horas aqui de novo, estudando mais da palavra de Deus. Um beijo no coração. Tchau. Que Deus te abençoe sempre e não esqueça de praticar o que nós aprendemos. Não adianta ouvir a palavra e não praticar, né? Então a gente vai praticar aquilo que nós aprendemos. Entregue ao Senhor todas as áreas da sua vida. Entregue esse controle que traz esse orgulho de autossuficiência, como a gente leu, né? Entrega nas mãos dele, que eu tenho certeza que tudo vai ser melhor na sua vida, tá? Confia, 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 confia. Vai para essa atmosfera, vai para essa presença de Deus, que você vai conseguir confiar. Mesmo quando a gente olha, a gente veja assim, meu Deus, será que tem solução para isso? Tem solução. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Fica bem, tá? Até amanhã às 22.